A CPI da Covid vai começar amanhã se tudo correr bem. Eu acho difícil ter algum tipo de reviravolta jurídica para impedir o início da CPI, mas vamos colocar sempre na possibilidade. É difícil, mas provavelmente vai começar amanhã. E o governo, vocês sabem, ele está desesperado. Tanto é que lançou um documento com 23 pontos que a CPI vai atacar e que integrantes do governo vão ter que se defender. Inclusive é uma planilha no Excel e mostra qual instituição dentro do governo Bolsonaro que deverá defender. O Ministério da Saúde vai ter que tocar nesse ponto, a Casa Civil nesse outro ponto. Eu vou ler para vocês, são pontos extensos, são 23 pontos, eu vou ler cada um deles aqui. Quem preparou esse documento foi a Casa Civil. O documento foi distribuído dentro do governo pela Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. Dando continuidade aos trabalhos iniciados na reunião situacional de ontem, no caso segunda-feira, que contou com a participação de representantes de alguns ministérios, a Casa Civil realizará novas reuniões relacionadas às ações executadas pelo governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid. Nesse sentido, será entregue em meio físico na Secretaria Executiva dos ministérios envolvidos, o documento com temas selecionados no intuito de que respondam desde já com ações realizadas. Então vão ser atacados alguns pontos e aí os ministérios vão falar, nós fizemos isso e aquilo. Porque essa CPI, sempre bom lembrar, não é uma CPI para investigar corrupção, lavagem de dinheiro, essas coisas. É uma CPI para ver a conduta do governo Bolsonaro, se houve omissão ou se não houve omissão no combate à pandemia. Primeiro ponto, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. Então, as vacinas, como vocês podem ver, já é o primeiro ponto citado pelo documento. E a vacina, claro, vai ser um ponto central da CPI. Inclusive, a Pfizer vai ter seus representantes chamados para prestarem depoimentos para saber o que aconteceu lá em meados do segundo semestre do ano passado, quando o Bolsonaro se negou a comprar a vacina da Pfizer. Por que isso aconteceu? Ponto 2. O governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo. Nós sabemos disso, uma gripezinha, toda aquela história do Bolsonaro. Terceiro ponto, o governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. Também é verdade, porque o Bolsonaro a todo momento falava para as pessoas saírem para trabalhar, negava o uso de máscaras, queria usar a cloroquina como instrumento de pressão, então a população com uma caixinha de cloroquina na mão iria sair às ruas, voltar ao trabalho pressionando governadores e prefeitos. Quarto ponto, o governo promoveu o tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas e fez isso. Tem o aplicativo, tem as falas do próprio Bolsonaro, tem o Bolsonaro mostrando a caixa de cloroquina. Quando houve o caos em Manaus, em vez do presidente da República e do Ministério da Saúde enviarem oxigênio, mandaram uma comitiva de médicos para justamente falar sobre o tratamento precoce. Então perceba que todos são os pontos que a CPI vai abordar e se a CPI pegar cada um desses pontos, é um tiro certeiro contra o presidente Bolsonaro. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise do Amazonas. Aparentemente sim, por conta das secretarias de saúde terem avisado o governo que faltaria oxigênio e o governo não fez nada. Ao invés de mandar oxigênio, mandou aquela equipe médica para receitar tratamento precoce. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. Ponto importante. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. Sim, porque o governo toda hora ficava falando a culpa é de governadores e prefeitos. Eu não tenho nada a ver com isso. Temos que lembrar muito bem, tem depoimentos do Bolsonaro. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. Militarização do Ministério da Saúde, isso é um outro ponto. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Ineficácia do PRONAMP, que é o programa de crédito. Muitas pessoas ficaram na filas para receber o auxílio emergencial e também houve problemas de crédito para os pequenos empresários. O governo politizou a pandemia. Isso aqui é bobagem, né? Porque a pandemia, claro que seria política, você resolve ela com política, mas eu acredito que esse ponto o governo entrou numa rota de colisão com governadores e prefeitos por conta de questões políticas. E o livro do Mandetta mostra que o Bolsonaro acreditava que a pandemia nada mais era do que uma grande conspiração de governadores e prefeitos para derrubarem os indicadores econômicos do país para prejudicar assim a candidatura de Bolsonaro em 2022. Ponto 12. O governo falhou na implementação de testagem, deixou vencer os testes. Sim, um dos grandes problemas que nós tivemos no país foi a testagem no início. Os testes são importantes, os testes são
instrumentos de combate e controle da pandemia, isso não aconteceu. Falta de insumos diversos, kit de intubação, esse é o ponto 13, também verdade, muitos pacientes estão sendo intubados sem os devidos medicamentos, sem as devidas sedações. E, além disso, o governo confisca todos os medicamentos que são comprados pelas secretarias municipais de saúde. Então, tudo isso tem que ser repassado para o governo federal. Atraso no repasse de recursos para estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Ponto 15, genocídio de indígenas. Esse aqui é um ponto importante, porque o governo, nós temos que lembrar, teve lá um problema com a água, com os medicamentos para os índios. Então, esse ponto também foi muito falado no ano passado. O governo atrasou a instalação do Comitê de Combate à Covid. Houve também uma demora. Só foi instalado agora, quando teve aquela reunião dos três poderes, e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele é o chefe desse comitê. 17º ponto, o governo não foi transparente nem elaborou o plano de comunicação de enfrentamento à Covid. Isso também é verdade. 18, o governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. O TCU tem sido um órgão importante durante essa CPI. Tem emitido muitos relatórios contra o governo, contra Bolsonaro, contra os ministérios também, falando em abuso de poder, negligência, entre outros casos. Tanto que o Eduardo Pazuello tem uma ação movida por conta do TCU contra ele, né? 19º, o Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. Verdade, 30% de todas as mortes no mundo pela Covid acontecem no Brasil. Então, claro que o Brasil se tornou um pária internacional e uma fonte de problemas e instabilidade para o capitalismo, como nós já falamos muito aqui. Ponto 20. General Pazuello, General Braga Neto e diversos militares não apresentaram diretrizes e estratégias para o combate à Covid. Verdade também. Tanto é que os militares eles estão também na mira do TCU. Não podemos nos esquecer. E percebam que até agora no ponto 20, tudo aquilo que a gente já vinha falando no canal está sendo concretizado aqui nesses pontos. Então perceba que nós fizemos uma cobertura muito bem feita de todo esse período. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Taishi para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. Também é verdade. O Mandetta expôs isso no livro dele. Eu apresentei também o livro do Mandetta para vocês, eu comprei. E o Taishi saiu do Ministério da Saúde justamente porque ele não queria receitar a hidroxicloroquina. Ele falou, eu tenho a minha ética médica, eu tenho meus valores e eu não vou mudá-los. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. Sim, também o governo fez isso e tem que prestar aí os devidos esclarecimentos. A Pfizer, inclusive, vai também prestar os seus depoimentos na CPI. E por fim, ponto 23, o governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. E aqui é o outro ponto que a CPMI das fake news vai abastecer a CPI da Covid, trazendo essas informações. E cada um desses pontos vai ser protegido ou argumentado por uma instituição específica, o Ministério da Saúde, o Ministério da Casa Civil, enfim. O Bolsonaro já sabe quais são os pontos. E de fato, quando você olha esses 23 pontos, existem provas contundentes contra todos eles. Provas produzidas pelo próprio Bolsonaro. É uma situação, como eu sempre falo para vocês, complicada. Porque além de tudo isso, a CPI é formada por uma maioria opositora ao governo. Vamos esperar, e nós já falamos aqui também ontem que o MDB quer transformar essa CPI em um pesadelo para o Bolsonaro. Vamos continuar observando o que vai acontecer, a CPI vai começar amanhã, se tudo der certo, e assim que começar, traremos todas as notícias, informações e comentários, então se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileooficial.